Você sente que seu dinheiro vai embora e não sabe exatamente para onde? E se eu dissesse para você que tem como mudar isso com uma ferramenta simples, visual e gratuita? Eu vou te mostrar como usar o Trello para organizar suas finanças, identificar oportunidades de economia e ganhar controle sobre sua vida financeira. Se você ficar até o final, ainda vou explicar para você sobre algumas automações do Trello para deixar mais fácil ainda essa forma de administrar o seu dinheiro. E claro que eu não poderia deixar de escolher um livro para falar sobre isso, trazendo insights do livro Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Vamos lá? Aqui é o Marcos Costa Curta e nesse canal a gente fala de tecnologia, inovação e livros. Se você gosta dos temas como produtividade, organização e ferramentas tecnológicas, aproveita e já se inscreve aqui e marca o sininho para não perder o conteúdo. A importância de planejar suas finanças. Não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas. No entanto, ser rico é gastar dinheiro que você tem, não dinheiro que você não tem. Simples assim. Essa frase do investidor Bill Mann, descrita no livro, nos lembra que a base da vida financeira saudável é o controle. Mas como fazer isso na prática? E aí que entra o Trello. Como já falei em outros vídeos aqui no canal, o Trello é uma ferramenta de gerenciamento visual que usa quadros, listas e cartões para organizar tarefas e projetos de uma forma simples, tanto dos projetos pessoais como profissionais. E hoje vamos usá-lo como um painel de controle da sua vida financeira, permitindo que você organize tudo de forma visual, categórica e, melhor de tudo, personalizada para suas necessidades. O board do Trello para planejamento financeiro. Bem, agora vamos aqui para o Trello para eu explicar para vocês como é que funciona esse quadro aqui que eu criei, que é o planejamento financeiro. Dentro dele, eu já coloquei aqui nessas colunas, né, que são as suas listas, alguns principais tópicos. Dentro de metas financeiras, você pode colocar aqui o que você quer atingir aqui em 2025. Aqui, ó, criar um fundo de emergência de 20 mil até junho de 2025. Uma outra meta, investir em educação financeira. Aqui o importante é você definir metas claras que vão te ajudar a manter o foco. Na coluna 2, que é receita mensal, você vai listar todas as suas fontes de receita: salário, aluguel, renda extra. Isso vai ajudar a entender exatamente quanto dinheiro entra por mês. Recomendo que você insira valores e use tópicos para destacar as fontes principais e eventuais. Em seguida você vai ter as colunas 3 e 4, né, que são o controle de gastos entre necessidades e desejos. Aqui é importante você separar os seus gastos essenciais, como aluguel, supermercado, transporte, né, ou alguma outra aquisição que você realmente precisa fazer, por exemplo, um notebook novo. Separe os gastos essenciais dos gastos de desejo, né, como suas assinaturas, viagens. Essa organização ajuda a identificar onde estão os excessos e onde você pode economizar com isso. Uma dica extra que eu dou para você aqui: adicione etiqueta colorida como urgente ou revisar, ou nesse caso aqui que eu coloquei, ó, gasto que precisa de atenção, para facilitar a sua visualização. Nesse exemplo aqui, né, um valor acima do que normalmente você costuma gastar. Aqui na coluna 5, você vai colocar que é multiplicar recursos. Quais são as suas estratégias? Um exemplo aqui, ó, investir 10% da renda no investimento X mensal. No livro Psicologia Financeira, ele ensina que investir não é apenas sobre números, mas também sobre comportamento e disciplina. Para quem está começando, uma boa ideia é tarefas simples, né, como pesquisar sobre Tesouro Direto até uma certa data, aqui sempre colocar data, ou assistir um vídeo de fundos imobiliários. Você que determina aqui qual que vai ser a sua estratégia. O importante é que você tenha isso visualmente. Aqui na próxima coluna, a coluna 6, você vai colocar o teu planejamento futuro. São ações de longo prazo. Por exemplo, o que você vai fazer para construir uma aposentadoria? Como é que você vai construir um patrimônio? Isso ajuda a visualizar o futuro e te motiva. Adicione também datas-alvo para você criar um senso de urgência. Depois, na última coluna, na coluna 7, o que vai te dar apoio nessa tua jornada de material, livros, cursos, vídeos. Então você pode, por exemplo, colocar aqui: ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia até determinada data.
Essa coluna é importante para você se manter inspirado e informado. Como dito por Jonah Berger, que é o professor universitário da Pensilvânia e autor do livro Palavras Mágicas, as pessoas gostam de se sentir no controle e ter as metas visíveis é um passo importante para isso. Já que a gente falou do Jonah Berger, eu fiz um vídeo falando sobre palavras mágicas junto com o ChatGPT. Eu vou deixar aqui do outro lado para você visualizar também. Bem, você que ficou até aqui, vamos ver agora algumas automações para facilitar a sua vida usando o Trello e deixar ainda mais rápido aí no seu dia a dia. Vamos dar uma olhada aqui. Você pode criar uma automação de regras, botões ou relatórios de e-mails. Vou criar uma automação para a gente ver aqui de regras. Aqui eu já deixei uma automação criada que funciona da seguinte forma. Na coluna multiplicar recursos, toda vez que eu adiciono um novo card, ele marca ele com uma etiqueta de prioridade. Por quê? Isso te ajuda visualmente a dar prioridade naquele tema. Toda vez que você abre o teu quadro inteiro, você pode visualizar as atividades que são prioritárias para você. Vamos ver como é que ela funciona? Então vem aqui, ó, multiplicar recursos. Então digamos que eu quero colocar a atividade aqui que vai me ajudar a estar os meus recursos aqui no futuro. Vamos colocar aqui. Investir em um fundo de ações, por exemplo. Até julho de 2025. Na hora que eu dou um clique aqui, ele já marca, a regra já está ativada, ele marca como prioridade, para quando visualmente eu abrir o quadro, eu já consigo ver na coluna de recursos o que são os pontos de prioridade. Isso é um exemplo de regra, você poderia colocar qualquer coisa que facilita a sua utilização. Tudo que você viu até agora, a gente usou o Trello básico. Agora eu vou mostrar uma função que você pode utilizar, mas é o Trello Premium. Vou abrir o card aqui de viagem. E você tem uma função de campos personalizados. Quando você ativa o Trello Premium, que é um Trello que tem uma assinatura mensal, você pode adicionar campos personalizados. Então aqui eu adicionei um campo de valor com tipo numérico. É como se fosse um banco de dados, você pode colocar essas informações aqui nele. Esse campo passa a ser válido para todos os cards a partir do momento que eu incluir ele. Se eu preencher ele, ele já apresenta para você na frente do card. Então vamos criar uma regra para olhar esse campo de valor. Então eu venho aqui em automação, regras. Eu vou criar uma nova automação. Então eu vou adicionar um gatilho, né, um trigger, que vai ser baseado em campo. Quando um determinado campo valor, ele for maior ou igual a um número aqui, eu vou colocar 500 de exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma etiqueta de atenção. Então aqui, basicamente ele ficou assim. Toda vez que eu colocar um valor maior ou igual a 500, ele adiciona uma etiqueta de atenção. Mando salvar e já está rodando. Vou fechar aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, ó, em viagem, que está aqui 0. E vou colocar o valor, vou gastar nessa viagem, sei lá, 501 reais aqui, por exemplo. Ou a moeda que você determinar. Tá vendo aqui? Automaticamente ele já colocou a etiqueta para mim dos gastos que precisa de atenção. Se você gosta de ter uma automação no Trello, deixa nos comentários que eu posso pesquisar mais alguns tipos e criar um novo vídeo para você. O livro Psicologia Financeira de Morgan Housel destaca que muitas vezes nossas escolhas financeiras são influenciadas mais por emoções do que pela lógica. O Trello pode ajudar a trazer essa racionalidade para suas decisões. Por exemplo, evite gastos impulsivos. Quando você sentir vontade de fazer uma grande compra,
Adicione um cartão na coluna de desejos e espere uma semana antes de agir. Isso ajuda a refletir. Concluindo, com o Trello, você transforma suas finanças em algo visual, claro e acessível. Mais do que organizar, ele ajuda a mudar o seu comportamento financeiro e criar hábitos que fazem a diferença para você. E aí, você gostou desse vídeo? Se você quiser me dar mais alguma sugestão sobre um tema específico ou metodologia para eu colocar no Trello, deixa nos comentários. E se você quiser que eu analise uma necessidade sua específica com o uso do Trello, meus contatos estão aqui na descrição. Agora, se você quer que eu mostre um passo a passo de como criar o seu primeiro projeto no Trello, eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui do lado para você poder ver. Não esqueça, tecnologia e conhecimento andam juntos. Até mais!